Boa tarde, vamos dar início à mesa redonda, ao debate, que também é, de certa forma, o lançamento aqui na USP dos livros que saíram recentemente dos três componentes da mesa. O professor André Singer, à minha esquerda, professor do Departamento de Ciência Política da USP, que lançou o livro Lulismo em Crise. O professor Armando Boito, da Ciência Política da Unicamp, que lançou o livro Reforma e Crise Política no Brasil. E a professora Laura Carvalho, da Faculdade de Economia da USP, que lançou o livro Valsa Brasileira. Esse evento é uma promoção do CENEDIC e do Laboratório de Estudos Marxistas Le Marx. Nós vamos seguir o seguinte procedimento. Cada um dos componentes da mesa terá 20 minutos para expor, em linhas gerais, o que escreveu em 200 ou mais páginas. E depois nós iremos abrir para o público para questões que sempre enriquecem o debate. Então, por sorteio, coube primeiro a professora Laura tomar o uso da palavra. Bom, obrigada, professor Ricardo Mussi. Queria agradecer o convite e acho que foi uma excelente ideia nos colocar aqui para debater esses livros que têm um alto grau de complementaridade, mas também acho que alguns pontos interessantes para debate. E sempre bom também atravessar a avenida, para mim é sempre um prazer ter tanta gente para dialogar e discutir, coisa que não tem sido tão fácil lá do meu lado da avenida. Nesses 20 minutos, acho que é evidente que não vai ser possível me aprofundar no conjunto do que está no livro. O livro cumpre um pouco dois objetivos. Um deles é o de fazer, de fato, um diagnóstico desse período que vai, sobretudo, de 2006, que eu coloco como o início de um processo de crescimento econômico mais acelerado, que deixa de ser liderado pelo setor externo e passa a ser liderado pela demanda doméstica e pelo mercado interno, e por isso considero mais relevante enquanto período de análise, até o ano passado, mas na verdade nada mudou muito esse ano, infelizmente, né? Então o livro ele está tratando um pouquinho mais de uma década, e não engloba todos os anos de governo do PT. Na realidade, o livro passa rapidamente pelo primeiro governo Lula, porque como a análise aqui o enfoque é mais da política econômica do que da política propriamente, me parece que a maior mudança na política econômica, sobretudo na política macroeconômica, quando a gente olha a política social, acho que a mudança já vem desde 2003, mas do ponto de vista da política macroeconômica, a mudança maior ocorre em 2005, 2006, que, a meu ver, inclusive, o que ajuda a explicar, não é o único fator, mas ajuda a explicar esse crescimento maior com alguma redução da desigualdade que a gente observa a partir de 2006. O primeiro capítulo do livro, então o livro se chama Valsa Brasileira porque ele utiliza uma metáfora que ajuda a estruturar o argumento, mas que basicamente coloca
os 3 primeiros capítulos como os 3 passos da valsa, então um passo à frente, um passo ao lado, um passo atrás, e é evidente que há passos à frente em todos esses períodos e passos atrás em todos esses períodos e passos ao lado em todos esses períodos, mas me parece que do ponto de vista da trajetória de crescimento econômico, é o que a gente observa um boom econômico seguido de uma desaceleração a partir de 2011, que é o segundo capítulo do livro, o passo ao lado da valsa, e depois uma recessão a partir de 2015, que continua em 2016 e é sucedida pela mais lenta recuperação da história das crises brasileiras, que é o que a gente está vivendo hoje, que eu diria que é uma estagnação da renda média que pode durar bastante tempo, sem querer desanimar ninguém aqui, né? Além desse objetivo de contar essa história, o livro cumpre um segundo objetivo, e claro que com o risco de não conseguir nenhuma das duas coisas, mas que é mais de não de disputar a interpretação do que aconteceu nesse período, e sim de tornar mais acessível, vamos dizer, algumas teorias da economia e alguns conceitos econômicos. Então o livro foi escrito na sua maior parte para não economistas, mas é evidente que ele também tenta disputar um diagnóstico com outros economistas. Então, de alguma maneira, ele coloca, vamos dizer, uma fundamentação mais técnica e tenta colocar isso para notas de rodapé e referências para aqueles que têm interesse em buscar estudos empíricos, estatísticos, mais técnicos, que dão sustentação à análise. Tá? Eu não vou tratar dessa parte de teoria econômica e mesmo de propostas que vêm a partir dessas teorias e das lições tiradas do processo, que é objeto do 4º capítulo, ou mesmo de uma discussão mais geral sobre política que segue no final do livro. Eu vou me concentrar aqui nesse diagnóstico, que eu acho que vem não numa tentativa de considerar que há uma primazia econômica na explicação desse processo, que a gente sabe que é multidimensional e que envolve o tempo todo, acho até que um papel maior da política, ou mesmo da sociologia e de outros campos de análise. Mas acho que dentro do que já havia em termos de literatura e do que pelo menos literatura dentro do campo progressista, eu acho que eu sentia, pelo menos, que faltava a essa compreensão uma consideração maior das consequências da economia, dessa interação, na verdade, entre o que ocorre com a economia e o que ocorre na política. E acho que o livro ele não tem a ambição de nenhuma maneira de se colocar como um substituto das análises que se concentram nos aspectos da política ou da sociologia, mas é evidente que em alguns pontos isso cria alguma tensão, vamos dizer. E acho que o principal é um ponto em que até no livro eu eu debato um pouquinho, discuto um pouquinho com a tese do André, que já estava presente no artigo Cutucando a Onça com Vara Curta, né? Que basicamente, e aí eu vou deixar para ele, claro, tratar disso com mais detalhe, mas que em um de seus elementos, na realidade o livro concorda com grande parte da tese do André, que é de que houve uma mudança na política econômica relevante, que orientou a política econômica para o setor industrial a partir de 2011, mas talvez haja uma inversão, vamos dizer, no que eu considero preponderante para explicar a derrota dessa estratégia. E aí eu considero que a estratégia ela não foi revertida ou não deu errado por conta, principalmente, da sua perda de sustentação política, e sim porque já havia... por dois motivos, na verdade. Por erros no próprio desenho da estratégia, que não obteve sucesso econômico e, portanto, não teria como prosperar, vamos dizer assim, do ponto de vista político, se não deu certo do ponto de vista econômico, mas também por elementos que não têm a ver com a própria estratégia, mas que fazem com que a gente entre no período de desaceleração, que são até
externos. Então, uma mudança no cenário externo muito relevante em 2011, que explica uma desaceleração e um acirramento dos conflitos distributivos na sociedade, o que, na realidade, a meu ver, tem muito a ver com a perda de base política do projeto e do governo. Tá? Ainda que sem dizer que a causalidade seja só de um lado, é evidente que há talvez até uma retroalimentação em fatores econômicos e políticos dentro dessa explicação, mas sinto que é importante, inclusive para a gente pensar próximos passos, fazer uma análise crítica do que foi essa estratégia. E aí a estratégia que eu provocativamente chamo no livro de Agenda Fiesp. Claro que é uma provocação porque não é só a Fiesp que defendeu a estratégia. Acho que o seminário que o André tanto chama a atenção no seu livro, né, é uma das explicações para esse nome. Há um seminário em 2011 que reúne associações patronais e centrais sindicais e de onde saem propostas para o governo que são atendidas, e isso é algo que o André chama muita atenção no artigo e no livro, né? E que, portanto, seguem interesses de determinados setores industriais, mas é claro que não só, havia uma discussão e um debate econômico e que economistas do campo progressista também defendiam essa estratégia, além da estratégia também não ter se restringido àquilo que saiu como proposta desse seminário. Se a gente olhar, por exemplo, para o plano de desonerações, a gente vai ver que aquilo que era proposto no Plano Brasil Maior em 2011 vai incorporando muitos outros setores a partir de atuação do Congresso. Então, não é uma estratégia nem toda definida pelo Executivo, que dirá, enfim, pela Fiesp, né? Esse conceito, na verdade, eu acho que é importante aqui mapear um pouco o porquê da crítica. E a crítica não é porque porque foi feita pela ex-presidente Dilma em oposição ao ex-presidente Lula. Eu acho que o livro, para quem leu, deixa claro que não há nenhuma tentativa de demonizar ou de atribuir responsabilidades, aliás, pelo que vem depois, a ninguém, né, pelo menos nenhuma pessoa dentro desse processo. E me parece que a estratégia ela poderia ser chamada de desenvolvimentista, então minha divergência também não é com o termo propriamente que o André utiliza, que é o de ensaio de desenvolvimentista. Minha escolha pelo termo Fiesp foi um pouco mesmo para provocar, até porque a gente sabe que foi esse um ator relevante depois na perda enfim, no apoio oficial ao impeachment da ex-presidente. Então, acho que chama um pouco a atenção para o erro não só econômico, mas também para o erro político de se optar por isso. Se a gente olhar para o desenvolvimentismo do pós-guerra, o tipo de instrumento utilizado de política para incentivar o desenvolvimento industrial tal como tarifa de importação de produtos, taxas de câmbio diferenciadas por tipo de produto importado. Enfim, você tinha em mãos uma série de instrumentos que foi muito utilizado no pós-guerra e no período do milagre econômico, da ditadura militar, e que não pode mais ser utilizado pelos países, porque a OMC, desde o processo de globalização comercial, proíbe o uso desse tipo de instrumento. E acho que isso é muito importante para a gente entender o porquê dessa agenda, e não outra agenda de política industrial que poderia ter sido mais eficaz num cenário como esse. Tá? Ao não utilizar, não poder utilizar mais esse tipo de instrumento de promoção de setores da indústria nacional, o desenvolvimentismo ele também mudou os seus instrumentos, e a própria o surgimento do chamado novo desenvolvimentismo, que é aquele defendido sobretudo por Luiz Carlos Bresser Pereira e outros economistas que estão ao redor dessa escola, vamos dizer que eles se chamam uma escola mesmo, tá? Utiliza, por exemplo, como instrumento alternativo àqueles que existiam e que está ao dispor de um governo ainda hoje, a OMC não proíbe o uso disso, né?
a ideia de se desvalorizar o real, ou seja, de se desvalorizar a moeda brasileira em relação ao dólar como forma de tornar mais competitiva a indústria nacional em relação à indústria estrangeira, porque quando o dólar sobe, produtos importados ficam mais caros em relação a produtos nacionais e nossos produtos passam a ficar mais baratos também nos mercados internacionais. Então essa é uma possibilidade, esse é um instrumento possível para tentar promover desenvolvimento industrial. Outro instrumento possível é você entrar, por exemplo, em outras estratégias que reduzem custos. Então, toda essa ideia de custo Brasil, vamos reduzir imposto, reduzir custos com infraestrutura, enfim, é outro conjunto e arsenal de políticas que tem o mesmo objetivo, que é tornar mais competitiva a indústria nacional em relação à indústria estrangeira. Essa é uma outra coisa que também está disponível. Finalmente, você tem uma terceira, que é reduzir salário. Ou flexibilizar leis trabalhistas como forma de reduzir salário, que é a que está atualmente sendo implementada, né? Mas que cumpre objetivo similar do ponto de vista da competitividade, que é entrar na globalização com uma estratégia de redução de preço. Tá? Veja que isso é um problema só nosso? Não, isso é um problema de todos os países do mundo, sobretudo dos países de renda média ou alta, desde que a globalização tomou esse tipo de proporção. Chegou a esses níveis vorazes em que você integrou os mercados e você tem países de renda mais baixa, tais como países asiáticos, que fizeram alguns dos quais a China, na realidade, já fez essa transição, já não é mais um país de renda baixa, mas outros asiáticos se beneficiaram desse processo de globalização, de concorrência via preço, porque tinham mão de obra barata. Não era o nosso caso, não era o caso dos países ricos, que, aliás, hoje ainda sofrem consequências políticas desse processo, tal como a eleição do Donald Trump, emergência de outras forças, seja forças anti-globalização à direita, seja forças anti-globalização à esquerda. Então, isso só para mapear que isso não é um problema só nosso, não é um problema do governo do PT, não é um problema do governo Dilma em particular, é um desafio realizar política de desenvolvimento industrial nesse contexto de globalização feroz. E estratégias como essas que eu acabei de elencar, todas as três, dependem, por exemplo, de que outros países nós façam ao mesmo tempo que nós. Desvalorizar o real só vai funcionar como estratégia se os países vizinhos não desvalorizarem também o real. Reduzir imposto só vai funcionar como estratégia para baratear produtos se os países vizinhos não reduzirem imposto. Reduzir salários, idem. Tá claro? Então já tem um problema de partida, que é esse tipo de política, esse tipo de agenda não depende do que outros fazem. E tem também, do ponto de vista agregado, levado o mundo para uma espiral descendente, porque quanto mais se reduz imposto, mais vai caindo a arrecadação dos estados, mais vai caindo, portanto, investimentos públicos, espaço no orçamento para outro tipo de coisa. Quanto mais se reduz salário, mais se reduz o mercado interno, mais se amplia desigualdades, o que trava o crescimento econômico de outras formas. Quanto mais se reduz, se desvaloriza a moeda, enfim, isso aí realmente passa a não ter efeito e, aliás, em algum momento, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, chamou isso até de guerra cambial, né, no pós-2008. Então, veja, não me parece, primeiro, a melhor estratégia para o campo progressista quando você tem uma visão um pouco mais ampla do que é o processo de globalização. Não me parece também a mais eficaz, porque ela parece ter mais custos do que aqueles instrumentos que a gente tinha no desenvolvimentismo do pós-guerra. Então, veja, instrumentos como tarifa de importação, ao mesmo tempo em que protegem a indústria nacional e permitem o desenvolvimento de setores, geram arrecadação maior para o Estado. Não tem dilema. Agora, reduzir imposto para setores industriais, você está perdendo a arrecadação. Desvalorizar o real, você gera inflação, que por sua vez reduz o poder de compra de salários, que gera um problema de distributivo, que no curto prazo, pelo menos há consenso, né, acho que na literatura, até mesmo dentro da escola que defende isso, que no curto prazo gera efeitos de redução de PIB. Encarecer produto importado
num curto prazo, não vai simplesmente fazer com que brotem setores na estrutura industrial novos, competitivos. Vai simplesmente prejudicar o mercado interno, tirar poder de compra do salário, fazer com que outros setores, inclusive, percam em termos de demanda, etc. Então, essas medidas elas são mais custosas do que as anteriores e, eu diria, também menos eficazes em gerar o objetivo, ainda mais num contexto como esse de globalização feroz. Então, a minha crítica da Agenda Fiesp, ela não é uma crítica que se restringe a uma determinada atuação da política. Acho que ela é uma crítica à própria estratégia de desenvolvimento industrial baseada em concorrência via preços. Acho que a nossa estratégia de desenvolvimento industrial anterior, inclusive, que existia até 2010, que era a estratégia sobretudo centrada na expansão rápida dos investimentos públicos em infraestrutura e dos investimentos públicos em infraestrutura social também, ou seja, saúde e todo o complexo industrial da saúde que pode ser desenvolvido, infraestrutura, o próprio PAC com todas as falhas que tem, enfim, isso tudo funcionou mais para gerar crescimento da indústria do que a estratégia que veio depois. Agora, só isso é responsável pelo fracasso? Não. Em 2011, você encerra um super ciclo das commodities, ou seja, aquela expansão acelerada no preço de petróleo e minério de ferro que você tinha nos anos 2000, torna com isso muito mais desconfortável a situação do orçamento público, o que, aliás, é a explicação para que você pare de ter crescimento dos investimentos públicos após 2011. Eles caem em 2011, sobem um pouco em 2013 e 2014, mas ficam mais ou menos no mesmo patamar, em termos reais, descontado a inflação, ao longo desse período 2011-2014. Então, você perde esse grande motor, que no primeiro capítulo do livro eu defendo, que foi um dos elementos mais relevantes para explicar o crescimento do mercado interno no período. E você, na realidade, perde isso por quê? Você não perde isso só porque você optou por Agenda Fiesp. Eu acho que havia a intenção de continuar expandindo investimentos públicos, mas no momento que a economia desacelera, seja por fatores externos, seja pelo fracasso da própria política, você vai tendo um orçamento cada vez mais restrito e menos confortável e retirando espaço dos investimentos públicos, que, aliás, é sempre o primeiro item a ser cortado diante de restrições orçamentárias, como as que a gente continua vivendo. Desde então, os investimentos públicos caíram para patamar de 1999, que é o que a gente está hoje. Caíram vários pontos percentuais em relação ao PIB. Né? Mas isso é até mais consequência ou sintoma do fracasso da agenda e de elementos externos do que propriamente decisão. Isso eu coloco no livro. Acho que não é que houve necessariamente uma opção por incentivos ao setor privado em detrimento de investimentos públicos, mas na consequência de um processo que não gera o crescimento esperado, isso acaba acontecendo. Daí eu tenho que encerrar aqui, tem alguns minutos para encerrar. Eu acho que qual é o grande ponto? Então, bom, se é verdade que essa agenda, ela apesar das melhores intenções, vamos dizer, é evidente que é mais interessante estimular os setores produtivos da economia do que o setor financeiro da economia. Né? Então, assim, acho que aqui não estamos não há uma disputa, e tampouco acho que é irrelevante ter uma política de desenvolvimento industrial para o país. Acho que a indústria é fundamental e central em qualquer processo de crescimento econômico, tá? De longo prazo, sustentável. Então, é verdade que de 2006 a 2010 a indústria cresceu mais lentamente que os setores de serviços e construção, o que, na realidade, teve um benefício que, do ponto de vista da nossa estrutura, da nossa força de trabalho e da distribuição da renda. Isso coloco no capítulo 1, que ao contrário do período do milagre econômico, que você empregava uma mão de obra mais escolarizada e qualificada, que é aquela empregada no setor industrial, e, portanto, fazia crescer os salários dos trabalhadores mais escolarizados mais rapidamente do que os salários dos trabalhadores da base. Nesse período,
já não é o caso. Você tem incorporação de trabalhadores que a gente tem em abundância, que são os trabalhadores menos qualificados e escolarizados, e, portanto, o salário desses cresce mais rápido do que os demais, reduzindo disparidades salariais, o que é algo bastante importante. No entanto, também é verdade que você não pode crescer assim para sempre. E, aliás, se você quer um projeto de longo prazo, você também quer que a sua mão de obra fique mais qualificada, escolarizada ao longo desse processo. Então, é evidente que você não pode defender uma economia de serviços ou uma economia de construção civil, né? Agora, qual é a agenda que faz mais sentido para esse desenvolvimento industrial? Eu acho que aí está um ponto de divergência. Eu acho que a adoção de uma agenda que, na verdade, respondia aos interesses dos atuais setores da estrutura produtiva, que aí estão, que é evidente que tem um interesse, ou ali demonstraram interesse em reduzir seus custos via controle de tarifa de energia elétrica, via redução de juros, via desvalorização do real, via desonerações, que foi a agenda, e depois passaram a querer reduzir seus custos com um apelo mais liberal pela flexibilização de lei trabalhista, que foi a segunda agenda Fiesp, que a gente também chama de Ponte para o Futuro, né? Ou melhor, alguns chamam de Ponte para o Futuro. Me parece que não é a melhor solução para um governo progressista que quer fazer essa transformação na estrutura produtiva. Então, não é para a gente achar que o interesse imediato do empresariado, da estrutura industrial atual, que é aquela que já vem sofrendo as consequências da globalização e da abertura comercial iniciada nos anos 90, que está em dificuldade e que, portanto, está com o objetivo de ampliar a lucratividade no curto prazo para se preservar, não é a nossa melhor política industrial. A nossa melhor política industrial seria uma política que atendesse, inclusive, o objetivo de desenvolver a estrutura produtiva do século XXI, que talvez não seja essa. Que talvez não seja automobilística, o que sobrou, vamos dizer, da primeira era de industrialização, ou da segunda. Como fazer? Que instrumentos usar, se não esses que estão colocados, né? Aí eu acho que me parece que tem uma proposta de alguns economistas do Unicamp, do Pedro Rossi, o professor Marco Antônio Rocha, que eu chamo a atenção para vocês darem uma olhada, que parte da ideia da Mariana Mazzucato, que é uma economista de Sussex, que entende as missões como instrumento de mudança estrutural e transformação, modernização, sofisticação da estrutura produtiva e mudança tecnológica. Então, ela analisa, por exemplo, missões como aquelas missões, vamos dizer, da Guerra Fria, do tipo levar o homem à Lua, como isso teve todo um encadeamento de criação de setores e tecnologias, mas é evidente que isso não faria sentido. Portanto, as missões relevantes para o nosso caso são as chamadas missões sociais. Você tem carências a serem enfrentadas, carências de infraestrutura, de saneamento, de mobilidade urbana, de educação, de saúde, que são evidentes que a sociedade coloca como prioritárias, e a partir dos investimentos, seja dos investimentos diretos, seja do financiamento via BNDES, que esse sim eu acho que é fundamental dentro de qualquer processo de desenvolvimento industrial, colocar, na verdade, a reboque desse tipo de objetivo o desenvolvimento de novas tecnologias e setores nacionais. Então, realizar um plano que tenha esse desenho e esse formato, acho que é uma alternativa desenvolvimentista mais interessante do que essa que está posta, que parte para a concorrência via preço. Como? Bom, isso foi feito em alguma medida pelo governo Dilma e eu encerro com um elogio. O governo Dilma fez na saúde, usando o complexo industrial da saúde, políticas de desenvolvimento tecnológico de equipamentos médicos hospitalares e outros instrumentos utilizados pelo SUS, que deu à indústria ligada a esse complexo da saúde enorme vantagem, foi capaz, inclusive, de criar potencial exportador em diversos desses setores, dessas indústrias ligadas à saúde, a partir de compras públicas e a partir de, enfim, de outro tipo até de restrição, enfim, prioridades dentro do sistema de compras públicas ao conteúdo local, etc. Enfim, BNDES também há possibilidade de fazer o mesmo no saneamento, na mobilidade urbana, porque há tecnologias necessárias para a provisão desse tipo de serviço que pode ser aproveitado. Então, não é que eu sou contra a política industrial, acho isso
importante. Eu só acho que esse modelo não deu certo e acho que isso acabou prejudicando as condições políticas de se manter. Acho que isso se reflete já em 2013, isso se reflete em 2015, quando setores da sociedade que apoiavam o governo deixam de apoiar, e acho que isso tem muito a ver com o fim dos ganhos que se tinha de poder de compra, de renda, enfim, nos anos 2000, né, por conta do cenário externo e por conta de erros de política. É isso. Obrigado. Então, agradeço a professora Laura. Passo, então, a palavra ao professor Armando Boito, que vai falar um pouco sobre a tese do seu livro Reforma e Crise Política no Brasil. Boa tarde. Eu também penso que foi uma bela iniciativa do Lemarx promover esse encontro, esse debate com esse triplo lançamento. E é um prazer dividir a mesa com a colega Laura e o André. Eu, tal qual fez a Laura, vou dar uma ideia geral do livro, focando nesse tema da mesa, que é um balanço dos governos do PT, e dizendo alguma coisa sobre a crise política, cujo desenlace, pelo menos na etapa atual da crise, foi a deposição do governo Dilma Rousseff, não é? No meu livro, eu enfoco os governos do PT e a crise política, procurando relacionar os conflitos de classe com o processo político. Então, os conflitos que ocorrem no processo político entre partidos, entre instituições do Estado, não é? Um conflito entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda, eu trato esses conflitos de forma tal a relacioná-los com interesses de alguns segmentos sociais. Por quê? Porque o enfoque de classes que eu faço não toma como referência uma oposição simples e simplificada entre capital de um lado e trabalho de outro, ou classe capitalista e classe operária. Tanto um polo quanto o outro, eu os trato de maneira diversificada. O capital, ou a classe burguesa, eu entendo que está subdividido em frações. Isso é toda uma tradição que vem do Marx, do 18 Brumário, e marca bem fortemente inúmeras tradições marxistas, não é? Essas frações são grupos que se formam a partir de inserção econômica das empresas, mas destaco, a partir de inserções econômicas das empresas, podem se formar frações. E essas frações, que existem, portanto, quando estão tanto no plano econômico quanto no plano político presente, ativas, essas frações elas são divididas de um modo complexo porque as diferentes empresas são multideterminadas, quer dizer, há diferentes sistemas de fracionamento, relativo, por exemplo, ao poder do capital, o grande, o médio capital, origem do capital, estrangeiro, nacional, produtivo, bancário. Você tem diferentes sistemas de fracionamento que se entrecruzam de modo complexo, de maneira que essas frações não são blocos rígidos, mas sim formações mais ou menos flexíveis que surgem, se formam, eventualmente se consolidam e podem mudar da conjuntura, desaparecer. Essa é a concepção de fração que eu tenho, não é? E do lado das classes trabalhadoras, vejam que aqui eu já usei no plural, do lado das classes trabalhadoras, a diversidade é muito grande também. Você tem a classe operária, a classe média, o campesinato, tem, no caso do Brasil e de todos os países de capitalismo dependente da América Latina, os trabalhadores da massa marginal, que têm um papel, tiveram e ainda têm um papel importantíssimo como base social do lulismo, não é? Eu uso a expressão trabalhadores da massa marginal, que é uma expressão consagrada na sociologia crítica latino-americana, né? O Rosenum, próprio Lúcio Kovarik, aqui da casa.
Então você tem o conflito de classe como um conflito multipolar, porque se trata de um conflito distributivo de classe, um conflito multipolar que você tem que tomar em consideração quando analisa o processo político e as instituições políticas, e é isso que eu tento fazer no meu livro. Na primeira parte do livro eu trato dos governos do PT, nas suas diferentes dimensões, e na segunda parte eu trato da crise política, do seu desenlace, inclusive me perguntando por que foi frágil a resistência ao golpe do Estado, porque essa resistência esteve muito aquém daquilo que era necessário para barrar o movimento golpista. Esse é o enfoque que eu dou no livro, e, portanto, no tema que o Ricardo e Lemarques levantaram para o nosso debate. Quais são minhas teses, as teses principais que eu tento desenvolver? Vou dizer tudo de maneira sucinta, por razões óbvias, o tempo é pouco, né? A primeira tese mais geral, que eu sei ser uma tese polêmica, é a tese de que os governos do PT organizaram a hegemonia de uma fração da burguesia brasileira, que eu denomino grande burguesia interna. Grande porque eram empresas que pertenciam à fração que podemos denominar grande capital. E interna, porque eram empresas de capital nacional, predominantemente nacional. Então, grande burguesia interna. Os governos do PT, no meu modo de ver, realizaram a hegemonia dessa fração burguesa, que não deve ser confundida com aquilo que era denominado burguesia nacional até os anos 60 ou 70. Essa fração, então denominada burguesia nacional, assim o era porque os intelectuais e dirigentes comunistas entendiam que ela poderia assumir uma postura anti-imperialista. Inclusive reservavam para essa fração um papel como participante numa eventual revolução antifeudal, anti-imperialista, democrática, popular. Não é disso que eu estou falando quando falo em grande burguesia interna. Vou tentar explicar melhor mais à frente, se o tempo permitir. A grande burguesia interna ocupa uma posição intermediária, digamos assim, resumindo, entre aquilo que era considerado a velha burguesia nacional e que de fato existiu e atuou em inúmeras revoluções populares do século XX, a começar pela maior delas, que foi a Revolução Chinesa, e no outro extremo aquilo que a Terceira Internacional denominava burguesia compradora, né? Que era uma espécie de diafragma entre o centro capitalista e a periferia, né? Realizava a ligação. Então era a representante dos interesses do capital internacional no interior dos países dependentes. A burguesia interna é uma posição, digamos assim, intermediária, muitos devem saber, é um conceito desenvolvido pelo Nikos Poulantzas, né? Em 2 ou 3 livros ele utiliza esse conceito de burguesia interna. Eu tento mostrar, então, que o PT organizou a hegemonia, os governos liderados pelo PT organizou a hegemonia dessa grande burguesia interna. Uma segunda tese importante que eu defendo é que o golpe de agosto de 2016 representou uma ofensiva política restauradora do capital internacional e da fração da burguesia brasileira integrada a esse capital. Fração da burguesia brasileira integrada a esse capital. Então vejam, o governo representando a grande burguesia interna, o golpe como uma ação política restauradora, uma tentativa de volta à década de 90, que é o que nós estamos vivendo agora com Michel Temer, uma volta à década de 90, essa volta deve ser entendida de maneira flexível, né? Não se volta, né? Uma volta em condições históricas novas, né? Mas uma volta àquele programa, né? Que era o programa neoliberal. Falei do governo do PT, falei do golpe e só falei da burguesia. Ou seja, é isso mesmo que eu entendo. Eu entendo que o conflito principal na história política brasileira recente foi um conflito entre 2 segmentos da burguesia. Ah, mas então
as lutas populares, as classes trabalhadoras não tiveram nenhum papel, tiveram um papel importante. Mas, grosso modo, de uma maneira geral, as classes trabalhadoras, o campesinato, a classe operária, os diferentes segmentos da classe média, essa grande massa, que são os trabalhadores da massa marginal, todos esses segmentos estiveram fundamentalmente orientados, lutaram muito, influíram no processo político, mas estiveram fundamentalmente orientados para lutas reivindicativas. Não tinham um programa político próprio que galvanizasse grandes setores populares. Então, esses segmentos todos, inclusive a alta classe média, que veio a propiciar o movimento, foi a base de massa do movimento do golpe, esses segmentos todos eles se alojaram, digamos assim, nesses dois grandes campos políticos, um e outro, dirigidos por diferentes frações da burguesia. Essa é a ideia geral. Essa é a minha ideia geral. Agora, para desagregar essa ideia, claro que a coisa é complicada, exige muitos desenvolvimentos, e eu tento aplicá-la em inúmeras facetas da luta política no Brasil, da crise. Eu tenho aqui no livro análises específicas das instituições políticas, não é? Mostrando, por exemplo, como diferentes instituições do Estado ou empresas estatais são convertidas em centros de poder de uma ou outra fração burguesa em disputa, como segmentos importantes do sistema de justiça foram convertidos naquilo que poderíamos denominar em partido político, no sentido amplo, o Gramsci usa nesse sentido, né? Em partido político de um determinado segmento social, no caso a alta classe média, a Lava Jato apoiando, se vendo como representante da alta classe média, a alta classe média reconhecendo na Lava Jato, os episódios todos dessa história evidenciam isso, reconhecendo na Lava Jato o seu representante político, e subsidiado pelo Departamento de Justiça. Então, a convergência é uma trama complexa, a convergência entre o ethos de um ramo da burocracia de Estado, um ramo específico, que é aquilo que o Bourdieu denominava o braço direito do Estado, né, que é o sistema de justiça, os interesses da alta classe média e o interesse do capital internacional em minar o desenvolvimento do capitalista das grandes empresas nacionais, no caso as construtoras, a engenharia nacional, a construção naval, etc. Então eu vou vou desenvolvendo essas teses, isso, digamos assim, na ordem de exposição. Quando eu iniciei a pesquisa, isso foi há 6 anos atrás, num projeto temático da FAPESP, que reunia colegas aqui da USP, da Unicamp, da Unesp. Quando eu iniciei a pesquisa, evidentemente, eu não estava com essas teses prontas na minha cabeça e você vai montando, só que o processo de investigação é diferente aqui, a hora que você expõe o resultado, né? Analiso como que você detecta, então vou comentar um pouco essas teses que eu falei, que defendo no meu livro. Como que você detecta a ideia de que a grande burguesia interna era a fração hegemônica? Isso daí deve ser detectado, eu estou usando o conceito de nicos pulantes também aqui, conceito de hegemonia. Você pode detectar isso através da política econômica, fundamentalmente, da política econômica e da política externa desses governos. E o meu livro dedica capítulos a ambos os temas, né? Tem um capítulo especial escrito em coautoria com uma colega, a Tatiana Béranger, professora da UFABC, onde nós analisamos a política externa dos governos do PT como uma política da grande burguesia interna no plano internacional, não é? A extensão dos interesses da grande burguesia interna brasileira no plano internacional. Então, é distinto da ideia de hegemonia do Antônio Gramsci, que trata da hegemonia cultural, ideológica de uma classe ou de um grupo, como prefere dizer o Gramsci, sobre o conjunto da sociedade. Aqui não. Aqui é a ideia de que, como há frações burguesas, você tem um bloco no poder que tem uma composição complexa, que ao mesmo tempo une,
que, ao mesmo tempo, não, perdão, que une diferentes frações da burguesia sem eliminar os conflitos entre elas, e que essas frações, regra geral, estão distribuídas de modo hierárquico, numa hierarquia de poder. A fração cujos interesses são priorizados pela política de Estado é a fração hegemônica no interior do bloco no poder, sendo que as frações secundárias, subordinadas, podem ou não passar para a oposição, tentando restaurar a sua hegemonia, que foi o que aconteceu a partir de 2013, né, com o capital internacional e a burguesia associada, no caso do governo Dilma, né? Não só é possível detectar a relação objetiva entre, de um lado, as medidas de política econômica dos governos do PT e as políticas a política externa dos governos do PT, com, do outro lado, os interesses da grande burguesia interna, como eu considero correto afirmar também que essa relação política de representante-representado foi reconhecida por essa fração da burguesia brasileira. Eu não posso me delongar em análises, eu tento mostrar isso no capítulo 2 do meu livro, né? O governo Lula, nova burguesia nacional no poder, burguesia nacional está entre aspas. Eu achei que se já no título colocasse burguesia interna, pouca gente entenderia. Além do mais, eu quis sim fazer uma provocação para aqueles que acham que a globalização homogeneizou tudo e criou uma classe capitalista mundial, que é uma tese com a qual eu polemizo no livro. Por que eu digo que essa grande burguesia interna, de algum modo, se reconheceu nesses governos? Eu quero me referir apenas aqui à crise política de 2005. Aquela que ficou conhecida na imprensa como crise do mensalão. Naquela ocasião, a grande burguesia interna se mobilizou para defender o mandato do Lula, não vou entrar em detalhes episódicos aqui, e foi isso, no meu modo de ver, que desarticulou a ação do PSDB, que é o partido do capital internacional e da fração da burguesia brasileira integrada a esse capital. Eu não penso que o PSDB seja o partido da classe média. Aqui, talvez, com uma diferença com o André. Não penso que o PSDB seja o partido da classe média. A classe média é o eleito, foi o eleitorado cativo, a alta classe média, principalmente, do PSDB. Era a base social desse partido, mas ela não era a força dirigente desse partido. O governo do Fernando Henrique não foi um governo da classe média, foi um governo do capital internacional e da fração da burguesia brasileira integrada a esse capital. Eu sei que, levantando essa tese, eu estou tocando numa polêmica grande, que vem desde o Caio Prado Júnior, a Revolução Brasileira, o Fernando Henrique, Dependência e Desenvolvimento na América Latina, para citar dois livros muito conhecidos e também muito citados, que sustentam a tese de que não há uma burguesia nacional no Brasil. Eu queria alertar para o seguinte, já disse, não estou dizendo que se trata de uma burguesia nacional, mas o que eu quero recordar aqui, não sei se leram recentemente esses livros, mas ambos têm um único argumento para explicar por que a burguesia brasileira se integrou ao capitalismo internacional. E esse argumento, para usar uma frase do Caio Prado Júnior na Revolução Brasileira, é o seguinte, é que o imperialismo exerce uma função progressista no desenvolvimento do capitalismo brasileiro. É essa a ideia do Caio Prado. Por que não há uma burguesia nacional? Porque o imperialismo no Brasil criou para a burguesia brasileira oportunidades de desenvolvimento, de lucro, de investimento que ela nunca tinha experimentado. Por quê? Porque nós estávamos numa fase da dependência, numa etapa da dependência, na qual, dadas as medidas de política econômica do Estado desenvolvimentista, o capital americano, apesar de muito relutante no início, apesar de ter ficado na rabeira do imperialismo secundário, que era o capital europeu, que veio primeiro investir para disputar o mercado que o varguismo tinha fechado, o capital americano veio investir aqui. Participou da industrialização.
O chamado milagre econômico da ditadura militar, nesse chamado milagre econômico, formou-se a Tríplice Aliança, da qual fala o Peter Evans, não é? Quando ele trata do desenvolvimento econômico na ditadura. Muito bem, o ótimo trabalho do Caio Prado, o ótimo trabalho do Fernando Henrique foram superados pela nova forma de dependência. Desde o consenso de Washington, não há mais esse aspecto. O que nós temos hoje é aquilo que o Samir Amin denomina punção sem compensação, falando da nova forma de dependência. Ou seja, hoje é o tempo do ajuste fiscal, da abertura e da desindustrialização. E foi isso que, na década de 90, estimulou a formação, já expliquei por que eu posso falar em formação, da fração que eu denomino grande burguesia interna. Nós tivemos, na década de 90, um apoio irrestrito das grandes empresas nacionais à desregulamentação do trabalho, a cortes de direito. Nunca reclamaram desses pontos da plataforma neoliberal, mas reclamaram da abertura comercial. O agronegócio fez inúmeros tratoraços, eu me recordo de 3 tratoraços até Brasília, protestando contra o fim da política de preço mínimo e o enxugamento do financiamento público do agronegócio. A indústria, com as federações industriais, fizeram mobilização até Brasília, protestando contra a abertura comercial e apoiaram a greve que a CUT e a Força Sindical convocaram em junho de 96 contra a recessão e o desemprego. Você já começa a ver aí a formação de uma convergência de interesses que viria a se revelar muito mais forte no governo Lula, não é? E os bancos que nunca dizem nada, a Febraban nunca diz nada. Aqueles que pesquisam bancos sabem qual é a dificuldade de saber qual é a posição da Febraban diante deste ou daquele governo, desta ou daquela política. Ao contrário da Fiesp, a agronegócio, está tudo lá nos sites dessas associações. A Febraban é boca de siri. Eu costumo dizer o seguinte, desde que o Shakespeare escreveu O Mercador de Veneza, o banqueiro não fala mais nada em público. Ele sabe que não deve falar. A Febraban veio a público protestar contra a internacionalização do mercado bancário brasileiro que o Fernando Henrique e o Pedro Malães estavam fazendo em petit comité. Em 5 anos, quintuplicou a participação dos bancos estrangeiros no mercado nacional. Aliás, política essa que foi revertida pelo governo Lula. Então, pelos motivos os mais diversos, recordem-se, eu disse, as frações são multideterminadas. Pelos motivos os mais diversos, os bancos, porque não queriam a internacionalização do mercado bancário, a indústria, porque não queria abertura, e o agronegócio, porque não queria o ajuste fiscal que o Fernando Henrique vinha fazendo para aplicar o programa do consenso de Washington, eles começaram a se mexer contra o neoliberalismo, não, contra pontos específicos da plataforma neoliberal. Pontos específicos da plataforma neoliberal. Mas foi suficiente para, numa situação em que o conjunto do movimento popular estava na defensiva, eu tenho um artigo no livro escrito em coautoria com as colegas Paula Marcelino, aqui da USP, e Andréa Galvão, da Unicamp, onde a gente analisa a recuperação do movimento sindical durante o governo Lula, não é? Mas o movimento sindical estava na lona no segundo mandato do Fernando Henrique. O único movimento que ainda tinha fôlego, e não por acaso, era o MST, porque sua base social se expandia conforme se expandia o desemprego. Então, numa situação em que as classes populares estavam na defensiva e em refluxo, em que a burguesia interna começou a dar um passo em direção ao centro, começaram a surgir pontos de contato. E formou-se, essa é a segunda tese que eu defendo sobre o governo do PT, algo que eu denomino uma frente política neodesenvolvimentista. Porque os governos do PT representavam a hegemonia da grande burguesia interna, mas, para fazê-lo e ao fazê-lo, tiveram que realizar uma grande obra de engenharia política que foi
apoiar-se em amplos setores das classes trabalhadoras. É aí que entra a política social dos governos do PT. A origem do PT, os seus quadros, a sua ideologia explicam esse fenômeno. O PT não foi um partido criado pela burguesia interna. O PT tem uma história distinta. Aliás, a burguesia interna não criou partido algum. Ela assediou um partido que foi criado pelo movimento popular. Isso cria uma torção bastante complexa no processo de representação política. O fato é que o PT assumiu construiu uma plataforma neodesenvolvimentista, que eu considero ser o desenvolvimentismo possível para um governo que quer intervir na economia para estimular o crescimento econômico, que quer combater a pobreza, mas não quer ultrapassar o modelo econômico neoliberal, digamos assim, o desenvolvimentismo possível dentro do modelo econômico capitalista neoliberal. O PT construiu esse programa neodesenvolvimentista com toda uma dimensão que é a sua política social voltada para os trabalhadores da massa marginal, através de inúmeras medidas que eu considero desnecessário citar, para os trabalhadores do setor formal organizados em sindicato, para setores da classe média e classe média baixa, como cotas raciais, sociais, na universidade, no serviço público, etc. Então se forma uma ampla frente política, que eu denomino neodesenvolvimentista, sob hegemonia da grande burguesia interna, que vai ser a base de sustentação dos governos do PT. A história da crise política é, ao mesmo tempo, a história de como o capital internacional e a fração da burguesia ele integrada iniciaram uma ofensiva política restauradora e lograram minar, no limite, podemos dizer, desintegrar essa grande frente política neodesenvolvimentista. Por quê? Porque essa frente era ampla, heterogênea e eivada de contradições. E essa amplitude, digamos assim, era ao mesmo tempo a força e a fraqueza dessa frente. E ela estava, na verdade, acho que uma lição importante da crise, tem um livro do Hermes Lima, que falando da crise do Vargas em 54, ele escreveu um livrinho chamado Lições da Crise, né? Se fôssemos escrever algo parecido, uma lição importante da crise é a seguinte, que aquela frente política que o PT formou vinha se revelando quase imbatível no plano eleitoral. Mas quando parte da burguesia, classe média, resolveram abandonar o jogo eleitoral, abandonar o jogo democrático e partir para uma ofensiva que desrespeitava as regras do jogo democrático, essa frente se revelou frágil. Mormente numa situação de crise econômica, de agitação política do capital internacional, falando de pontos de programa que a própria grande burguesia interna sempre prezou, né, como reforma trabalhista, reforma previdenciária. Não é? Aliás, tem um detalhe importante, o programa Ponte para o Futuro, para atrair a grande burguesia interna, ele mostrou as diferenças e mudanças que faria na política social. Ele não está escrito lá que ia enxugar o BNDES nem acabar com a política de conteúdo local. Né? Então, eu acho que eu tentei dar uma ideia geral, e tanto eu quanto os demais colegas, é muito difícil de dar essa ideia geral, não é? Mas eu encerraria dizendo o seguinte, eu acho que a estratégia do PT e essa frente que o PT, numa ação política bastante sofisticada, logrou organizar, revelaram-se muito eficientes, digamos assim, num momento de paz democrática. Vencia eleições. E esse foi o pavor do PSDB. O PSDB se viu diante da possibilidade de ficar fora do Executivo Federal até 2028, 2026. Esse foi o pavor do PSDB. Mas no momento em que burguesia e grande parte da burguesia e da classe média abandonaram o jogo democrático e partiram para aquilo que poderíamos denominar uma guerra, né? Aí a estratégia e a frente organizada pelo PT revelaram-se frágeis.
E na discussão eu tento, se for possível, aprofundar mais um ou outro ponto. Obrigado. Agradeço ao professor Armando Boito e passo em seguida a palavra ao professor André Singer, que acabou de lançar o livro O Lulismo em Crise. Boa noite a todas e a todos. Eu queria cumprimentar a professora Laura Carvalho, o professor Armando Boito, meus amigos, e agradecer muito a iniciativa do professor Ricardo Mussi de organizar esse debate, porque esse debate tem uma singularidade em relação a todos os outros que eu participei. É que ele acabou, eu imagino que isso estava na cabeça do Ricardo, estruturando um campo de discussão que não costuma aparecer. Eu diria que esse campo de discussão é algo que só poderia acontecer entre debatedores que têm algumas ideias em comum, que eu ousaria tentar resumir da seguinte maneira. Pode ser que os colegas não concordem, mas eu penso assim. Nós três talvez estejamos de acordo que no centro da política democrática está a economia. E no centro da economia está a luta de classes. Isso, dito assim, de maneira muito sintética, pode parecer um truísmo para alguns. Mas eu queria chamar a atenção de algo que aparece no livro do professor Armando Boito e que me parece que é interessante para a gente começar aqui um certo debate. Ele diz assim na página 25, o declínio do prestígio da teoria marxista na Universidade Brasileira, o abandono das pesquisas sobre a burguesia como classe social e a última onda de internacionalização da economia capitalista, o denominado processo de mundialização, poderiam sugerir que esse enfoque que eu resumi da maneira como fiz agora, e os debates que ele enseja estariam superados. Ou seja, nós estamos vivendo um momento em que este tipo de visão está bastante desprestigiada na Universidade Brasileira, essa que é a verdade, né? E por isso que as oportunidades de ter um debate como esse são raras, e por isso que é importante agradecer ao professor Ricardo Mussi, que tomou a iniciativa e organizou tudo, agradecer também a Neia do Senedic, que nos apoiou nessa atividade. E, dito isso, e além do fato de que nós somos pessoalmente amigos, eu optei por uma coisa meio arriscada, que é só falar das nossas divergências e não das nossas convergências, porque sobre elas já falei. Então, pelo seguinte, na verdade, o meu livro, à medida que eu fui escrevendo, são quase 400 páginas. Ele é uma tentativa de resolver aquilo que ainda é um certo enigma, né? Como é que um processo político que começa com o Lula deixando o governo de posse de 80% de aprovação, de um crescimento de 7,5%, de pleno emprego, de inflação baixa, de uma aliança congressual majoritária, acaba na catástrofe do golpe parlamentar de abril-agosto de 2016. Como é que isso aconteceu? A minha preocupação era tentar responder a essa pergunta. Por que e como isso aconteceu? À medida que eu fui escrevendo, e eu achei que talvez no primeiro momento, quando comecei a escrever, eu achei que talvez eu soubesse. E à medida que eu fui escrevendo, percebi que não sabia. E quanto mais eu pesquisava, mais eu percebia que não sabia. Tanto é assim que eu coloquei como subtítulo ou quebra-cabeça do período Dilma, porque eu não acho que eu tenha resolvido problema nenhum. Eu acho que eu tentei colocar de pé algumas peças que podem, talvez, ajudar a entender no futuro esse processo que me parece muito, muito importante para o nosso campo, entender o que aconteceu, porque tem muita coisa aí. E como tem muita coisa, eu não vou poder falar de tudo. Por exemplo, Lava Jato. Lava Jato é todo um capítulo, não é? Que nós não temos como tratar, ou eu pelo menos resolvi não tratar aqui, porque senão desviaria, não é possível em poucos minutos. Então o que eu vou fazer? Discutir as minhas teses que divergem das teses apresentadas. E eu concordo também com a professora Laura que em boa medida elas são complementares, mas em alguns lugares não são. E talvez o mais interessante é onde elas não são, porque na verdade
talvez isso, do confronto entre as várias ideias, surjam novas ideias e nos permita avançar. Então, qual que é a questão de fundo em relação à análise da professora Laura? Ela dá muita ênfase à questão de que a presidente Dilma, no começo de 2011, fez um enorme corte de gasto público. Isso é absolutamente verdadeiro. Ela fez um ajuste fiscal forte. Eu acho que, e inclusive o ex-ministro Guido Mantega reconheceu em entrevistas posteriores, e não recentes, já ainda durante o governo, que eles foram pegos num contrapé, porque eles não previam, e talvez ninguém pudesse prever, que a crise financeira internacional ia retomar em meados de 2011. Ninguém podia prever isso. Então, eles fizeram um ajuste fiscal grande no começo de 2011 e, de repente, eles achavam que isso ia ser rapidamente superado. E talvez pudesse mesmo ser superado. Mas no meio de 2011 acontece uma outra coisa, como se fosse uma onda sobre outra onda. E eles foram derrubados. Não derrubados foram em 2016, mas eles foram, digamos, desequilibrados, né, naquele momento por um episódio, a professora Laura se referiu a isso, que foi a mudança do cenário internacional. Eu diria que, por muitos anos, talvez agora, eu não sou economista, a professora Laura poderá dizer, talvez agora tenha terminado essa crise que começou em 2011, no plano internacional, com a retomada da economia americana, etc. Bom, mas esse não é o ponto central. O ponto central é o seguinte, eu não tenho, na verdade, uma opinião formada sobre se foi correto ou não foi correto fazer o corte de gasto público. Então, sobre isso, não tem uma divergência, na verdade, em relação ao professor Laura. Eu sou meio agnóstico nessa questão. E agnóstico por um motivo que me parece procedente, é que a minha análise não é econômica, ela é política. O meu problema, eu não tenho a professora Laura tem uma análise sobre se a estratégia econômica adotada foi a melhor ou não. Eu, na verdade, não tenho opinião sobre isso. O que eu quero destacar, e aqui sim é o ponto nevrálgico, é que a ex-presidente Dilma resolveu politicamente confrontar o núcleo do capital, que é o setor financeiro. Esse é o ponto que, digamos, aparece menos na análise da professora Laura, conforme ela, mais até do que ela no livro, conforme ela expôs aqui. Porque o problema da estratégia como um todo, que a professora Laura diz, em vez de reduzir preços, deveria ter investido mais, feito mais investimento público, é uma questão. Mas o ponto que eu quero iluminar é outro. O ponto que eu quero iluminar é o seguinte, dentro da estratégia que ela pensou, ela atacou aquilo que é o mais importante processo em curso no capitalismo mundial, que é a financiarização. Esse é o problema. E não é um problema econômico, é um problema político. Então, o que está acontecendo no mundo, penso eu, é que o capitalismo, talvez já há algumas décadas, está sendo comandado pelo capital financeiro. É o capital financeiro que determina o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. A questão da dívida pública, o problema do ajuste fiscal é o núcleo de toda a política econômica no capitalismo mundial, inclusive no Brasil. E a ex-presidente Dilma se confrontou com isto. Então, ela foi direto para o centro. Ela comprou a briga com o problema principal. É isso que eu queria chamar a atenção. E ela pagou o preço disso. Essa que foi a questão. Ela, ao fazer isso, ela colocou contra si o centro do capital, que acabou arrastando o conjunto da burguesia contra uma política que visava favorecer uma de suas partes. No caso, a burguesia industrial, que eu tendo a pensar como o setor produtivo, e falo em coalizão produtivista. Não sei se está claro, então, onde está a divergência? Quer dizer, não é a questão de que se devia ter ou não cortado o gasto público. O problema está na centralidade da decisão política que a ex-presidente Dilma fez
de confrontar o capital financeiro, baixando os juros como nunca se baixou no Brasil, forçando os bancos a baixar o spread. Para confirmar a centralidade do que eu estou dizendo, a questão do spread comparece de novo no programa atual do PT para a presidência da República, como o seu ponto central. Este ponto central foi atacado pela ex-presidente Dilma com uma coragem inédita. Nem todos aqui talvez estejam lembrados, mas a ex-presidente Dilma foi para a televisão e disse: se os bancos não abaixarem o spread, eu vou determinar que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal diminuam os seus spreads. O que aconteceu? Os bancos disseram: não vamos baixar. Ela mandou a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil baixarem os spreads. Isso aconteceu. Qual foi a consequência? Eles começaram a pegar o mercado dos bancos privados. Sabem o que é isso? Isso é usar o Estado para obrigar o capital financeiro a fazer o que ele não queria fazer. Ele foi obrigado a baixar os spreads. Há uma divergência entre os economistas toda vez que eu vou. Dizem: não, mas não foi muito, foi pouco. Eu não estou interessado se foi muito ou se foi pouco. Eu estou querendo discutir o conflito político, porque esse é o meu campo. E isso aconteceu. E a partir daí começa uma reação brutal. Brutal. O Financial Times pede a demissão do Guido Mantega. A Economist diz que o Brasil estragou tudo. Os grandes centros financeiros, os grandes bancos, as grandes agências de avaliação começam a dizer que o Brasil está tomado pelo intervencionismo, como o da Cristina Kirchner, que nada mais nada menos que reestatizou o petróleo na Argentina. Então, vejam, é um conflito monumental que ela comprou. Porque é um conflito com o centro de poder. Não estou falando de economia, estou falando de poder. Então, essa é a primeira questão. A outra questão, então, que decorre, diz respeito ao debate com o professor Armando Boito. Aqui a questão é a seguinte. O professor Armando Boito dá mais importância à questão da divisão entre o capital internacional e o capital nacional. Eu, da minha parte, reconheço que essa divisão existe e é importante. Até vou usar o meu tempo para dar um exemplo que ele poderia ter dado. Se nós pegarmos o caso da indústria naval, é flagrante. A indústria naval foi destruída pela globalização. Foi literalmente destruída. Não é? Todos os navios, as plataformas eram produzidas fora. E ela foi revivida por completo, que significa milhares e milhares, centenas de milhares de empregos, né? Para não falar de empresas, etc., etc., pelo lulismo, que adotou uma política favorável ao capital nacional. É claro que há diferença, é claro que há contradições, é claro que há, portanto, uma fração. Nisso estamos de acordo. O problema está na centralidade. Vejam, eu não estou dizendo que isso não exista, assim como não disse que a questão levantada para a professora Laura não existe e não tem o seu lugar. O que nós estamos discutindo é a centralidade das questões. Por quê? Ao dividir as frações e as coalizões entre, no meu caso, produtivista e rentista, eu estou de novo dando importância a este processo que eu julgo mais central, que é o processo da financiarização, que divide entre, de um lado, aqueles que produzem, do outro lado, aqueles que não produzem e que vivem de renda. Portanto, estão ligados ao capital financeiro. Então, veja, eu não tenho mandato aqui para falar pelo professor Armando, mas acho que ele concorda comigo também que essa diferença existe. Só que ele dá mais centralidade para uma, eu dou mais centralidade para outra. E é porque eu dou mais centralidade para outra é que eu dou tanta importância a este processo político que ocorreu durante o governo da ex-presidente Dilma. E aqui eu quero entrar num pequeno detalhe, se o professor Armando me permitir, mas que, na verdade, é do maior interesse para o avanço das nossas pesquisas. Porque, você vai me desculpar, eu acho que eu encontrei uma certa contradição no livro do professor Armando Boito. Porque, na página 292, ele diz assim, que a situação começou a mudar a partir de 2013. E ele vai mais adiante dizer que a partir de 2013, o que ele chama de burguesia interna, que eu não estou dizendo que não existe, só estou dizendo que a outra divisão é mais central.
a burguesia interna começa a mudar de posição. Mas na página, isso é na página 292, mas na página 278, o professor Armando Boito diz assim, que a burguesia interna se reconhecia, eu estou traduzindo nas minhas palavras, tá? No lulismo, até pelo menos o ano de 2015. Pode parecer uma coisa de menor importância, mas não é. Porque é o seguinte, em 2015, a ex-presidente Dilma inverteu a sua política. Ela simplesmente fez a política do PSDB. Ela fez a política do Aécio Neves. Ela ganhou a eleição prometendo que não ia fazer e fez o contrário do que ela prometeu. Isso é uma das explicações importantes, nisso estamos de acordo, o professor Armando diz isso no livro, é uma das explicações de por que não houve mobilização popular. Mas eu não posso entrar nesse assunto, porque não é, senão eu vou ficar falando aqui muito mais tempo do que eu tenho. Então, 2015 é uma coisa, 2013 é outra muito diferente. Por quê? Porque em 2013, a ex-presidente Dilma ainda estava tentando levar adiante a sua política que era inteiramente favorável à burguesia industrial. Nisso até, é verdade, eu sei que é uma provocação, mas é uma boa provocação. A professora Laura cunhou um termo que pegou, agenda Fiesp. Esse termo pegou, né? Então, parabéns, um êxito de opinião pública, vamos dizer assim. E como eu não brigo com a notícia, vamos falar de agenda Fiesp. A ex-presidente Dilma fez tudo o que a Fiesp queria. Apenas é preciso dizer, sem querer brigar com o termo bem cunhado, é que essa agenda Fiesp era também da CUT e da Força Sindical. Essa que é a questão, é que a agenda Fiesp não era da Fiesp, era da Fiesp também, mas era da CUT. Por isso, se eu falar só Força Sindical, vários de vocês iam dizer, mas a Força Sindical, ela não é, não sei, não é de esquerda, não é isso, não é... É da CUT, da CUT. O Arthur Henrique assinou. É verdade que ele depois fez críticas, mas ele assinou. O que interessa é que ele assinou e a CUT estava lá, queria aquela agenda. Porque era uma agenda da coalizão produtivista, ela não era da Fiesp. A Fiesp também. A ex-presidente, a questão da redução dos juros era o centro dessa agenda. Mas essa agenda tem, eu listo no meu livro, 9 itens importantes, entre os quais não vamos esquecer, por amor de Deus, que a redução da tarifa de energia elétrica não foi pouca coisa. Houve uma mudança do marco regulatório do setor energético que deixou em ponto de brasa uma série de importantíssimas empresas privadas e fundos de investimento. Eu cito um fundo de investimento que perdeu quase R$1 bilhão com aquela mudança, dizendo o seguinte, o que aconteceu aqui no Brasil equivale à reestatização do petróleo na Argentina. Eu digo essas coisas com uma certa ênfase porque isso passou simplesmente batido por toda a sociedade brasileira, como se nada tivesse acontecendo, quando o que estava acontecendo era uma guerra. Uma verdadeira guerra, para a qual, é verdade, seguindo o protocolo do lulismo, não houve tentativa de mobilizar os trabalhadores. Mas o fato é que a guerra aconteceu nos bastidores, mas aconteceu. E, em certa medida, eu diria até, não vou ser em boa, porque o processo é tão complexo, mas, em certa medida, o impeachment tem a ver com isso, né? O impeachment tem a ver com isso. Então, aí, voltando para o problema que parece secundário. Não é secundário, porque em 2013 é um enigma. Por que a burguesia industrial, que foi toda a agenda dela foi cumprida, se voltou contra quem estava cumprindo a sua agenda? É um enigma. E é um enigma que reproduz o enigma de 64. Por isso que ele é tão importante. Porque, de novo, a esquerda brasileira caiu no mesmo erro de achar que haveria uma burguesia com a qual ela podia contar. É muito chato ter que dizer isso, mas a conclusão da pesquisa, até aqui, é que não dá para contar. Não existe uma burguesia brasileira interessada num projeto nacional de desenvolvimento. Não tem. Não tem. Sobretudo se implicar conflito. Se não implicar conflito, tudo vai. Mas o que na vida é importante não implica conflito? Qualquer aspecto da vida. Né? Nada que é importante
deixa de implicar conflito. Só é importante o que... Não é porque é importante porque implica conflito, mas sempre implica conflito. Tomada de decisões, forças, para lá, para cá. Muito bem. Então, vejam, é muito diferente de 2015 e 2013, porque quando o professor Armando Boito escreveu isso, puxa, eu falei, estamos de acordo, ele comprou a minha tese e tal. Mas, na verdade, eu vou até um pouquinho mais longe na minha... Aqui não é provocação, aqui eu estou discutindo elementos que me parecem relevantes mesmo das nossas pesquisas. É que, na verdade, professor Armando, e até o professor Armando até relata no livro uma coisa que eu não sabia, ele não me liga para contar. Ele coordenou um levantamento com estudantes de iniciação científica, com a imprensa todas as associações importantes industriais, e ele identificou uma mudança importante nessa imprensa. Aí eu falei, pronto, resolveu, nós estamos caminhando para resolver o enigma. Mas, na verdade, tem um problema extra. É que eu tenho indícios de que esta mudança não aconteceu em 2013. Ela começou a acontecer em 2012. Porque em 2013, o ensaio desenvolvimentista começa a declinar. Você poderia até dizer, bom, eles saem fora porque aquilo estava dando errado. 2013, e o sinal mais claro de que estava dando errado é que em abril de 2013 o Banco Central começa a subir os juros. Então, se eu dou toda a centralidade aos juros, quando o Banco Central começa a subir, eu tenho que escrever, começou a acabar. Certo? O que acontece é o seguinte, a burguesia industrial começou a ficar contra a Dilma quando o ensaio desenvolvimentista estava no auge. E qual é um sinal disso? Porque aí tem que vir com as coisas empíricas. Temos um grupo de pesquisa que está tentando achar isso. Mas até aqui, o que eu posso citar é o seguinte. O ex-ministro Delfim Neto, que é um profundo conhecedor da burguesia brasileira, ele é um sismógrafo importante, porque ele conhece todos. Não é? É verdade. Conversa com todos. No final de 2012, ele diz o seguinte. Os empresários chegaram à conclusão de que a ex-presidente Dilma quer intervir em tudo. E, portanto, que este é um governo intervencionista que precisa acabar. Essa declaração foi dada no final de 2012, não em 2013. E aqui, então, eu concluo. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, quando a ex-presidente Dilma foi para cima do capital financeiro, a burguesia industrial disse, não, brigar com o capital financeiro em hipótese alguma. E foi para a agenda neoliberal completa, agenda financeira completa, ajuste fiscal, recessão. Depois, em 2015, eles vão reclamar da recessão, podem continuar reclamando, mas eles pediram de pés juntos, durante 2 anos, a recessão. 2 anos. Até que a Dilma chegou uma hora, a meu ver, de maneira equivocada. Mas reconheço que é fácil falar e difícil fazer. Diante dessa unidade burguesa, ela falou, não tenho mais o que fazer a não ser ceder. Não devia ter cedido. Mas, enfim, eu reconheço que não ceder significava ir para a ruptura. E uma ruptura, quando você é presidente da República, você não faz assim. Porque significa jogar o país num confronto, você sabe como começa, não sabe como termina. Não se faz isso de maneira leviana, evidentemente. Mas, já que nós estamos aqui num debate retrospectivo, eu me dou o direito de dizer que a minha impressão é que foi isso que aconteceu e nós continuamos tendo que pesquisar e resolver essa questão, não é? De por que essa fração burguesa, não é, mudou de posição a tal ponto que, no final de 2015, a ponta de lança empresarial da queda da ex-presidente Dilma foi a Fiesp. Os mais radicais dos mais radicais, que, aliás, continuam até hoje. Não é? Em posições ultra-radicais, que, vamos dizer, são posições muito contrárias aos trabalhadores, e isso também, com isso eu encerro, coloca uma questão de como é volátil, como são voláteis essas alianças, essas coalizões, não é? Porque de uma hora para outra vira 180 graus e alguns de nós ficam pairando no ar. Muito obrigado. Bom, a intervenção do André
de certa forma, nos obriga a mudar um pouco a dinâmica do debate. É claro que os diretamente concernidos na polêmica, né, têm todo o direito à réplica, né? E não só têm esse direito, como exigiram, né? Então, eu vou conceder aqui 5 minutos, né, a cada um, e eu acho que depois disso, aí sim, né, nós teremos condições de abrir para o público com maior conhecimento dessas convergências e divergências. Então, primeiro a Laura. Bom, André, eu estou convencida de que a nossa maior discordância é sobre qual é a nossa discordância. Veja, o que eu acho é o seguinte, André, não há, e eu acho que isso deixo claro no meu livro, divergência entre nós no que tange à política de redução de spreads. Aliás, essa política especificamente eu acho que deve ser analisada diferente das outras nos seus efeitos, e é a única, eu diria, que tem esse elemento que você identifica como central, que é o elemento de enfrentamento em relação ao capital financeiro. Então, a política de redução de spreads, de uso dos bancos públicos para, ao reduzir sua taxa de juros, forçar, via concorrência, o setor financeiro privado a reduzir juros, é uma política que, de fato, fazia parte da agenda Fiesp-CUT, mas também tem esse efeito, e tem esse efeito de reação da FEBRABAN, e tudo isso que o André analisa com detalhe, enfim, acho relevante, não acho que será o grande, talvez a nossa divergência esteja mais em isso é o grande determinante do que ocorre depois, em termos de perda de apoio do governo, etc. Eu já falo sobre isso, mas que é uma medida de enfrentamento do capital financeiro, não há dúvida. Me parece, no entanto, que bom, primeiro, não acho que, embora eu ache que há um papel relevante do ajuste fiscal de 2011, eu nunca achei que essa fosse a nossa divergência. Então, concordo com você que, enfim, isso não é um ponto em que há nenhum tipo de contradição entre o que eu acho que é o causador da crise econômica e política e o que você acha, tá? Acho que aliás, nem acho que o grande responsável pela desaceleração econômica é esse ajuste fiscal de 2011. Aliás, toda a minha apresentação aqui antes não foi sobre o ajuste fiscal de 2011, foi sobre o caráter, vamos dizer, não eficaz e custoso da agenda industrial, enquanto uma agenda de incentivos desenhados para redução de custo, redução de preço, concorrência, o que envolve desvalorização do real, e desonerações, controle de tarifa de energia elétrica, enfim, os outros itens da agenda que saiu daquele seminário. Então, eu acho que não é esse nem o ponto central que eu critico, e nem o meu ponto principal de crítica, embora ache que, claro, tem um efeito de contribuir para uma desaceleração que já viria por conta de uma redução de preço de petróleo e segunda leva da crise financeira internacional com a crise europeia, etc., mas não acho que esse é o ponto principal de equívoco. Tá? Então, por isso que eu falei que a discordância sobre qual é o ponto de discordância, porque esse não é, para mim, o aspecto central. O que me parece, ao contrário, e talvez eu esteja lendo errado o seu texto, André, mas eu tenho a impressão, em alguns momentos, que você, de alguma maneira, considera que essa agenda, apoiada pela CUT, de fato apoiada pela CUT, e a gente pode falar mais sobre isso se dá tempo, ela é a agenda, ela fracassa, ou seja, ela não dá certo e ela é revertida pela perda de apoio político. E, mais, em outras passagens, me dá a impressão que você considera que ela seria a melhor agenda. Que, de alguma maneira, ela é uma agenda
enfim, que teria sucesso, que obteria sucesso, que é a agenda que deveríamos defender enquanto campo progressista. Talvez esteja indo um pouco longe, mas acho que é importante a gente ter certeza de onde estamos aqui. E que ela fracassa por perda de apoio político. E é aí que, para mim, está a principal discordância, e por isso eu centrei toda a apresentação aqui em criticar essa agenda enquanto a nossa política, pensando a nossa de forma geral. Aqui é o campo que tem interesse em ver desenvolvido o setor produtivo com distribuição de renda no país. Tá? Então esse, para mim, é o ponto central. E aí, eu acho que tem um ponto que é importante, que é separar a redução de juros de redução de spreads. Então, a redução de juros pelo Banco Central, que começa a ser revertida em 2012, ela, na verdade, fracassa não pelo mesmo motivo que nenhuma das outras. Então, acho importante a gente separar isso, porque está parecendo que tem um papel central aí no recorte temporal que o André está dando. E ali, a redução de juros rápida pelo Banco Central, a taxa de juros básica, ela cai muito rapidamente, fazia parte do plano, até para deixar o real desvalorizar, era importante essa redução rápida de taxa de juros, o que não tem nada a ver com a política de spreads via bancos públicos, são duas coisas diferentes. Essa redução de juros, que aliás também ocorreu agora e também está tendo de ser revertida agora, ela na verdade é revertida por uma mudança de cenário internacional. Então ali você tem o chamado Taper Talks, que é o fim da expansão monetária no Banco Central, feita pelo Banco Central norte-americano, que tal como agora, nesse novo movimento de reversão de fluxos financeiros internacionais, que está gerando desvalorização das moedas todas, turca, argentina, etc., ela impede o Banco Central de continuar com a política. Por quê? Porque a taxa de juros começa a subir lá, tem uma expectativa de subir, a saída de capitais do país começa a acontecer, não só aqui, em todos os emergentes, e daí o Banco Central se vê obrigado a elevar a taxa de juros doméstica para impedir essa saída de capitais tão forte. E há várias declarações e evidências que eu coloco também no livro que apontam nessa direção. Ali não foi possível manter, então acho que a gente tem que separar essa história das outras. Ali não foi possível manter porque o real começou a desvalorizar muito rápido, isso começou a fazer a inflação acelerar, e aí é um outro tipo de fracasso da política. É o fracasso da política que é a falta de autonomia que temos para realizar a política econômica monetária doméstica em meio a essa financiarização para a qual você está dando tanta importância. O Banco Central americano que manda na nossa política de juros, gente. Não somos nós. Isso a gente está vendo agora, com o Temer fazendo tudo o que, vamos dizer, o mercado gostaria, com o PEC do teto de gastos aprovado, tendo de subir juros já, mesmo numa recessão e com a inflação no piso, porque a taxa de juros americana vai começar a aumentar e isso está levando essa enxurrada de capital para fora do país. Então, acho que a gente tem que separar um pouco essas coisas. De um lado, a política de spread, ela enfrenta interesses, e aí acho que concordamos que isso com certeza levou a uma reação muito forte, talvez não no peso que isso teve, porque aconteceu depois. Outra coisa é a redução de juros pelo Banco Central e por que foi revertido em 2012, que aí tem a ver com o movimento internacional. E terceira coisa, essa agenda Fiesp, ela é a agenda que seria bem sucedida, não seria, ela é um erro ou ela é um acerto? A Dilma caiu só pelos acertos ou ela também caiu por erros? E aí, para o final, né, por que o setor industrial se voltou contra e como que essas coisas todas se relacionam com o golpe de 2016? Me parece que é um elemento importante, e aí eu também acho que talvez, concordando com muito do que disse o professor Boito, até acho que faz sentido, vários elementos dessa análise têm bastante sentido, mas eu não acho tão irrelevante o papel, vamos dizer, dos setores populares dentro desse processo. Me parece que a classe média, não a média como se pensa culturalmente, que no Brasil, dada a nossa distribuição de renda, na realidade é o 1%, 2% mais rico, que as pessoas costumam olhar como classe média, na verdade não é a classe média. Estou falando da média mesmo, daquela que está no meio da pirâmide, e que, portanto, enfim, é pobre do ponto de vista, sei lá, de comparação com o resto do mundo, né? Essa classe média que foi exprimida por essa desaceleração econômica, e ela é exprimida porque, na verdade, ela nunca foi a principal ganhadora desse processo de crescimento. Durante os anos Lula,
quem menos ganha com o processo, a base ganha muito, o topo ganha muito, esse meio não ganha. Ele ganha um pouquinho, mas perde relativamente, perde sua participação na distribuição da renda nacional total. Essa classe, a meu ver, que não é uma classe no conceito, vamos dizer, enfim, tradicional, mas que é ali um setor relevante, que votou em massa nas eleições anteriores no governo do PT, ela vai ficando cada vez mais exprimida e sofrendo as consequências da desaceleração a partir de 2011, 12, que vem por cenário externo, vem por ajuste fiscal e vem por erro de agenda. E me parece que ela é um elemento importante também para explicar a perda de apoio do governo e a reversão, enfim, a mudança no cenário político que vem em 2013, mas desde antes, né, 2013 é quase que o auge desse processo, né, já começa muito antes. Com essa desaceleração, essa classe que já não ganhava muito começa a perder. Não à toa, o movimento das jornadas de junho começa com uma demanda, enfim, um movimento anti-reajuste de tarifa de transporte, né? Se a gente olhar para o início do que foi junho, acho que havia ali demanda por melhores serviços, protestos contra aumento da tarifa, enfim, coisas que envolviam esse pessoal que usa serviço público, que usa transporte público, que não é a elite financeira e de capital produtivo, e que já vinha saindo da base de apoio do governo. E eu acho que isso vai ser relevante, inclusive para enfim, o que germina, claro que é capturado por outros interesses, e aí a elite financeira e produtiva se aproveita disso de várias maneiras, mas eu acho que isso é relevante para explicar esse processo político de perda de apoio e a economia política dessa história. Tá? Então, a desaceleração ela é muito importante. E a desaceleração da economia ela não surge só por acertos ou só pelo cenário externo, ela também surge por erros. Daí a importância dos erros. Porque se você tivesse feito uma política que gerasse crescimento econômico, talvez esses conflitos não ficassem tão acirrados e talvez com isso um movimento que fosse da elite financeira não chegasse ao conjunto da sociedade e oferecesse uma resistência maior. Não sei, não sabemos. E, finalmente, um ponto que eu acho que talvez a gente possa debater mais, né? O porquê da própria Fiesp, e aí eu acho que o nome Agenda Fiesp também, no fundo, é em si uma pergunta similar à sua, fizemos a agenda deles e eles tiraram apoio. Ele embute essa pergunta, e daí talvez ele ter feito algum sucesso, né? Me parece que também há algum grau de miopia do setor industrial. Além de concordar com você de que há uma relação entre setor industrial e financeiro que vem de classe e que vem também de financiarização desse capital produtivo, e concordo plenamente com essa história que você conta, mas acho que, para além disso, também há algum grau de miopia. Eles defenderam a agenda, mas quando o crescimento não veio, e com isso, os lucros que eles imaginavam que teriam não vieram, e as exportações que eles imaginavam que teriam também não vieram, porque a agenda não funcionou, isso também facilitou que eles embarcassem em outra agenda, que talvez seja mais interessante no curto prazo, que é reduzir salário e pronto. Então, assim, veja, eles defendem aquilo, mas a agenda ela não funciona nem para dar lucratividade para esses setores, porque a economia desacelera, eles vendem menos, eles ganham uma fatia maior de um bolo menor. Aquilo ajuda e contribui para a perda de sustentação, porque aí, claro, você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, essa aliança que vem simplesmente de pessoas que jogam no mesmo clube de tênis e que têm filhos nas mesmas escolas, fora que também se beneficiam do processo de financiarização e dos juros altos, enfim, tudo que você já analisa muito bem no livro, mas também acho que o fracasso da agenda em gerar crescimento e até em ter os resultados para esses setores que não passam a ser mais competitivos, porque o buraco é muito mais embaixo dentro dessa globalização feroz, dentro das coisas que eu falei aqui na apresentação,
também faz com que, dada a perda de apoio desse meio da pirâmide e, né, do setor financeiro, acaba tudo convergindo para essa oposição. Ainda que, enfim, mesmo assim se ganha as eleições de 2014. E aí concordo com tudo que você trata depois. 2015 já foi a adoção da agenda da oposição, tentando erroneamente fazer esse acordo. É isso. Obrigado, Laura. Agora a palavra com o Armando. Vou fazer alguns comentários também. Eu vou pegar por umas observações que a Laura fez, né? Sobre a importância dos setores que não são burgueses na crise dos governos do PT e na crise política. Eu penso, para pegar do lado do campo conservador, eu estou de acordo que a classe média, e particularmente a alta classe média, teve um papel muito importante no golpe. Se você fizer uma leitura fina da conjuntura que vai de dezembro de 2015 a março de 2016, você vai ver como foi importante a participação da classe média na desestabilização do governo e na recuperação da proposta de impeachment, que tinha passado os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, mais ou menos esquecida. Né? Inclusive, naquele livro, tem um livro do Schecker, que é o dirigente principal do Vem Pra Rua, ele relata o seguinte, que a manifestação que terminou sendo a maior manifestação da classe média conservadora contra o governo Dilma, no 13 de março de 2016, eles estavam avaliando que seria um fracasso. Um fracasso. Eles cogitaram suspender a manifestação. Aí a manifestação foi turbinada, digamos assim, pela prisão do João Santana e da Mônica e pela condução coercitiva do Lula. Ele anota lá no livro dele, foi isso que fez com que uma manifestação que nós pensássemos que seria um fracasso se tornou a maior manifestação das 6 ou 7 que eles fizeram. O Antônio Gramsci, analisando política, tem uma passagem em que ele diz o seguinte, quando uma força social, que num determinado arranjo político, encontra-se politicamente dispersa e passiva, e numa dada conjuntura, de maneira abrupta, adentra o processo político de maneira massiva, isso tende a provocar a crise política. Porque você tem alguns arranjos, algumas situações de equilíbrio que podem se perder. Então a classe média teve um papel decisivo nesse golpe, e principalmente com a sinergia entre esse movimento de classe média e a Lava Jato. Agora, não foram os interesses da classe média que estiveram na... Então, ela foi a base social, foi uma força muito importante, mas não foi a força dirigente. A força dirigente é aquela que define os objetivos da luta, não aquela que necessariamente tem a participação mais ativa, mais destacada na luta, né? Então, aí, qual foi a força dirigente? Volta para aquela questão. Se foi um setor da burguesia, se foi o conjunto da burguesia, não é? E o problema do fracionamento da burguesia que o André tinha levantado. Tem a discussão entre mim e o André, uma discussão bastante estimulante para mim, já data de algum tempo. Nós, de certo modo, estamos fazendo uma nova edição de algo que fizemos lá na Unicamp. Mas, André, nos sentidos do lulismo, você não fazia distinção. Se eu estiver errado, você me corrija. Não havia distinção entre burguesia, capital interno e capital internacional. Havia apenas a distinção entre o que você chamava de coalizão financeira e coalizão produtiva. Já no lulismo em crise, aí sim, aí você... É verdade, polemizando... Pois é. Polemizando comigo, você diz, não, aí o Armando tem razão, só que ele erra ao dizer que é o conflito principal, né? Sobre isso eu penso o seguinte, de fato, no modelo capitalista neoliberal, isso faz parte já do senso comum acadêmico, o processo de financiarização é fundamental.
E as instituições financeiras detêm um poder econômico, um poder de veto enorme. Então, esse é um elemento geral desse modelo. Só que nós não podemos pegar essa ideia geral, que, aliás, foi produzida, por exemplo, pelo Chener, discorrendo sobre a Europa, os Estados Unidos, e aplicá-la tal e qual no Brasil. É a mesma coisa com o que ocorre com a plataforma neoliberal. Muitos analistas brasileiros afirmam o neoliberalismo tem como objetivo retirar direito dos trabalhadores, é um instrumento da burguesia contra os trabalhadores. Isso é uma verdade, mas é, no caso do Brasil e da América Latina, metade da verdade. Porque a outra metade é a seguinte: o neoliberalismo tem aqui no Brasil e nos principais, não em todos, países da América Latina, também o objetivo de desindustrializar, também o objetivo de moldar as economias nacionais do Brasil, da Argentina, do México, numa complementaridade com as economias centrais na situação atual de financiarização. Isso representou no Brasil aquilo que todo mundo conhece como o fenômeno da desindustrialização. Então, a plataforma neoliberal no Brasil tem dois inimigos. Em primeiro lugar, os interesses e direitos dos trabalhadores. Em segundo lugar, o desenvolvimentismo e o Estado desenvolvimentista. Eu até ousaria dizer que os dois governos do Fernando Henrique combateram muito mais o desenvolvimentismo. E agora, com o Michel Temer, o que se trata de combater muito mais os interesses e direitos dos trabalhadores. Por que eu estou dizendo isso? Porque a financiarização tem esse elemento segundo aqui no Brasil também. Financiarização, só que é também o objetivo de desnacionalizar o sistema bancário nacional. E não atribuo a mim a ideia de que estou sugerindo aliança com os banqueiros na defesa do sistema financeiro nacional. Agora, é um fato que o FMI, há 15 ou 20 anos, emite vários documentos dizendo que o mercado financeiro e bancário no Brasil é demasiadamente regulamentado, não é aberto. Como é um fato que a Comissão Econômica Europeia reluta, dentre outras razões, de assinar um acordo com o Mercosul devido ao conteúdo local das políticas dos governos do PT, principalmente no caso da construção pesada. Eles colocaram como condição para um acordo a comissária econômica, cujo nome eu agora não me recordo, é uma alemã, a comissária econômica da União Europeia. A condição, alguns economistas mostraram que o mercado de obras públicas no Brasil em 2013 foi maior que o da Argentina e da Índia somados. Mercados de obras públicas. Era praticamente uma reserva das grandes empresas nacionais. As maiores construtoras nacionais que atuam no Brasil, em número de 15, 13 delas são nacionais com propriedade familiar fechada. Nós temos lá na Unicamp uma estudante, a Mariana Sabença, que acabou de concluir uma dissertação de mestrado sobre isso. Esse segmento, quando os editoriais do Estadão, da Folha de São Paulo, do Globo, malhavam, elegeram a nova matriz econômica do Guido Mantega como inimigo principal, a contabilidade criativa, e etc. Naquele mesmo momento, o Guido Mantega era recebido na Abdib e no Sinaval, que é o Sindicato da Indústria Naval, como a pessoa mais grata, homenageada. Né? Tem um outro levantamento sobre o Sinaval. No Sinaval acontecia isso. Guido Mantega foi objeto de sucessivas mesuras da parte do Sinaval. O que esses sindicatos empresariais, essas associações empresariais escreviam e diziam era que estava ótimo e eles queriam mais. A única reclamação é que queriam mais. Então, inclusive para chamar a atenção do erro que consiste em tentar deduzir a posição política da burguesia lendo o editorial da Folha e do Estadão. Não é suficiente esse procedimento, não são essas as fontes. Não é? Então,
tem um problema específico do Brasil, que é um país de capitalismo dependente, que tem em grandes empresas nacionais fortes, que disputam, inclusive na Ásia, na África, na América do Sul, mercado com construtoras no caso da construção pesada, de países centrais, não é? E que as políticas do governo do PT vinham favorecendo esse setor, inclusive o setor bancário. Foi o governo Lula, os dois governos Lulas, que fez regredir o processo de internacionalização iniciado na gestão do Fernando Henrique, não é? Aí a questão de saber se existe... Me dá mais 2 minutos aí que... 2. Não, mas eu sou a favor de toda deferência para com a Laura, mas na distribuição do tempo tem que ser igualitário. Você não deu uma folga lá para ela, dá uma folga para mim agora. Não. Você tá errado. Você tá errado. A impressão. Bom, na verdade a gente sempre acha que o tempo do outro é mais... Bom, 2 minutos, então tá bom, Ricardo. Se existe ou não uma burguesia interessada no desenvolvimento. Perfeito você não ter falado na Revolução, porque não é isso que estamos discutindo aqui. No desenvolvimento. Bom, de 2003 a 2013, 14, eles estiveram com os governos do PT. Estiveram. Inclusive, na eleição de 2014, o Pedro Paulo Bastos, da Unicamp, que lembra isso, ainda foi o financiamento da campanha da Dilma, obteve muito mais financiamento empresarial do que a campanha do Aécio. Agora, essas coisas não são rígidas. Por quê? E com isso eu vou encerrar. Essa grande burguesia interna, o que a gente observa é que ela descreveu um movimento pendular na política brasileira ao longo das 2 últimas décadas, 3 últimas décadas, 1990, 2000 e 2010. Ela descreveu um movimento pendular. Ela foi junto com o Fernando Henrique, apoiando a plataforma neoliberal, na medida que alguns pontos dessa plataforma, como a internacionalização, a abertura e ajuste fiscal, começaram a tocar em segmentos específicos dessa grande burguesia interna, ela foi se afastando do Fernando Henrique, fazendo aqui no livro eu relato as manifestações de protesto deles, e se aproximando daquela proposta que o Partido dos Trabalhadores construiu, que eu denominei neodesenvolvimentista. E foram juntos com o PT e defenderam o governo Lula em 2005. Bom, com a crise econômica, mas não só, com a agitação que o campo neoliberal conservador fez, selecionando os pontos que de fato atraem essa grande burguesia interna, que são as reformas neoliberais, como a trabalhista, a previdenciária, conseguiram atrair. E ela começou um movimento agora para a direita. Então, a gente tem que ter consciência disso, da fragilidade dessa convergência. Eu costumo dizer o seguinte, que mesmo durante o período em que houve e funcionou a Frente Política Neodesenvolvimentista, no momento das eleições o movimento era centrípeto. Eles se aproximavam. Do agronegócio ao MST, em 2010, apoiou a Dilma. Passada a eleição, começavam os conflitos mais pesados. Predominavam as forças centrífugas nessa grande frente. Então ela sempre foi algo instável. Por que esse fracionamento da burguesia é instável? Porque entram as reivindicações populares que começam a crescer. Mas o que eu noto pesquisando, eu vou encerrar com isso, o que eu noto lendo, analisando os documentos dessas associações empresariais, é que eles têm um pacote de reivindicações, metade desse pacote aponta contra a plataforma neoliberal. Aponta contra os juros altos, contra a abertura comercial, aponta, então, digamos assim, contra o capital internacional e financeiro ou produtivo. A outra metade aponta contra os trabalhadores. Eles têm essa divisão e eles oscilam, no que diz respeito à ênfase, eles oscilam de acordo com a conjuntura entre um e outro bloco de reivindicações. Na verdade, às vezes eu digo o seguinte, será que o programa da burguesia interna seria
a política econômica do PT, com intervenção do Estado na economia para estimular o crescimento, e a política social do PSDB, seria esse mix, porque é em torno dessas duas coisas que ela vem realizando esse movimento pendular. Obrigado. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, as perguntas instigantes, as palavras dos apresentadores, e lembrar que os livros estão à venda ali no saguão. Muito obrigado.